Uma mensagem urgente para quem tem pressa, o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar. Nós vimos muito os falsos profetas e as falsas profecias permeando dentro das religiões, em especial das denominações cristãs, evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Mas às vezes nos escapa um fato que tem acontecido no país, no Brasil, também nos Estados Unidos, né, de certa forma. A gente herda toda essa parte do evangelicalismo, nós herdamos dos americanos, então a gente copia deles muitas coisas. E os Estados Unidos têm uma tradição de considerar a si mesmos como a terra prometida, como se Deus tivesse escolhido a América, né? A América é a Nova Jerusalém, a América é o país de paz e prosperidade, e onde cristianismo é a norma. Nós sabemos que não, né? Nós sabemos que não. E por isso que muitos cristãos lá acreditam em tudo que o governo fala, quando o presidente ou o governador se declara cristão, então eles acreditam em tudo que fala e acham que é um homem escolhido, é um homem realmente, a mão de Deus está fazendo isso, fazendo aquilo. Então, no fim, os próprios cristãos de lá se rebelam contra leis que são contrárias à Bíblia. E não percebem que muitas vezes essas leis são promulgadas até por senadores, né, ou políticos que se elegeram numa bancada cristã, dizendo-se cristãos. Mas não existe uma terra prometida aqui na Terra, hoje. Deus tinha uma terra prometida para Israel. E é um grande problema que acontece na teologia do pacto, é usar a ideia de que as promessas que foram feitas a Israel foram transferidas para a igreja, que a igreja é um Israel 2.0. Então, que nós teríamos, sim, que tomar as profecias do Antigo Testamento como valendo para nós. Então, esse pessoal todo da teologia da prosperidade faz isso. Eles mostram lá profecias, você vai ter riquezas, vai ter uma terra que emana leite e mel, e cada um vai achar que o seu país é a terra que tem leite e mel, que tem prosperidade, que tem tudo, mas não é. Não é. Israel é Israel. Deus tem um povo na terra. Deus tinha um povo na terra, tem ainda, mas hoje está deixado de lado, porque hoje a igreja é o testemunho de Deus na terra, e a igreja não é Israel 2.0. O Senhor falou, edificarei a minha igreja, pois o verbo no futuro. Então, todas aquelas promessas que foram feitas para Israel ficaram em suspense. Porque quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino, ele vai retomar as suas tratativas com o seu povo terreno, que é Israel. Enquanto isso, somos igreja. Mas o problema é que, baseando-se nessas tradições protestantes, que consideram que a igreja é a continuidade de Israel, nós vimos invadir na política brasileira também as falsas profecias e os falsos profetas. Quando teve a última eleição, tinha um lá que era declaradamente um falso profeta, né? Porque ele profetizava, aparecia com a Bíblia na mão, profetizava que ele ia ser presidente do país, ia dar uma entrevista, ele falava, acabei de voltar do monte onde eu estava orando. Cara, se você for orar no monte, não conta para ninguém, né? Você jejua e fala para os outros. Então já está errado aí. Então já começa o carimbo de falso profeta na testa. Porque não é assim que um cristão age, um cristão genuíno age. Então, era claro e patente, a não ser para os que não acreditam em qualquer coisa, né? Mas era claro e patente que o cara não tinha nada a ver com a verdadeira fé cristã. Mas aí entrou um outro presidente na presidência, respeitamos os presidentes, os legisladores, os juízes, os poderes instituídos. Sabemos que Deus é quem institui os poderes que governam nesse mundo e temos que respeitar isso. Temos que honrar o rei, né? Como diz a palavra de Deus.
Mas existem uns movimentos, esses movimentos políticos, né, que a gente vê. Por exemplo, eu recebi uma mensagem que dizia assim, o Brasil, tinha uma bandeira do Brasil, está escrito assim, o Brasil vencerá em nome de Jesus. E aí eu respondi para a pessoa, falei assim, olha, o Brasil e todas as nações serão destruídas no final. Então não misture o nome de Jesus com política, porque não tem nada a ver. Mas o problema é que tem alguns, até no governo, que misturam. Ontem ou hoje, eu estava vendo o discurso de um dos ministros, ou de um dos que ocupa uma posição dentro do governo atual do Brasil, e ele citou, né, falou assim, precisamos lembrar sempre do que João falou, conhecereis a verdade vos libertará. Agora, ele estava falando isso num contexto totalmente fora da Bíblia. Ele estava falando isso num contexto político. O que é verdade e o que é mentira na imprensa hoje, né? O que a imprensa está noticiando que não é verdade, o que o governo está falando que é verdade. E aí ele usa João, usa o Evangelho para dar peso a uma questão política. Isso é impiedade. Quando você pega a palavra de Deus e quer usar a palavra de Deus para interesse próprio, isso é impiedade. Impiedade. Não podemos fazer isso. Depois, uma pessoa até me mandou aquele versículo, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu falei, mas peraí, a nação cujo Deus é o Senhor é Israel. É Israel. Esse versículo do Antigo Testamento está falando de Israel, não está falando do Brasil. Quando Deus falou isso, aqui não tinha nação nenhuma, tinha as nações indígenas só. Qual delas, então, era a nação cujo Deus é o Senhor? Não tinha. Não tinha isso. Então, pegar coisa do Antigo Testamento, promessas feitas para Israel, que é o prato preferido, predileto da teologia da prosperidade, pega as promessas feitas a Israel e você vai ter muito gado, muitas empresas, muito não sei o quê. Então tá bom, então vai morar lá na Terra Santa, né? Vai estar fazendo o quê aqui no Brasil? Aqui não é a Terra Santa. Aqui não é a Terra Escolhida. A Terra Escolhida é lá, na Palestina. Mas se for morar lá, você vai ter que aguentar, porque durante a Grande Tribulação, 2/3, eu acho que são 2/3 da população vai morrer naquela terra. Quem estiver naquela terra, o pior lugar para você estar vai ser naquela terra. Então, aí vem um outro e manda aqui mais uma, né? Porque você sabe que aqui é que a minha internet que nem para-raio. Vem tudo aqui, olha. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí, mais uma. Tem até uma religião hoje chamada de curar a terra, ou algum nome parecido com isso. Então, isso aí é absurdo. Isso é absurdo. Isso é falsa apropriação falsa. Isso é eu pegar e me apropriar do sobrenome de outra pessoa, como se fosse meu. Eu vou passar, a partir de hoje, eu sou Mário Rockefeller. Então, agora eu virei milionário porque eu mudei meu nome. Não acontece. Não acontece. Então, é uma tremenda de uma bobagem. A nação cujo Deus é o Senhor é Israel. É Israel, não é o Brasil. E se o meu povo, que fala aqui em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse estava falando para o povo de Israel. E se eles se humilhassem, se eles orassem, voltados para o templo de Jerusalém, cara, como é que você vai orar hoje voltado para o templo de Jerusalém? Não tem nada, lá tem uma mesquita. Destruíram. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Isso é para Israel. Aí me passam um versículo, Isaías capítulo 1, versículo 19. E aqui uma liçãozinha para você não cair nesses contos de fadas, por exemplo. Isaías 1:19. Se quiserdes
e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Então é do Brasil que está falando isso? Bom, o grande problema é que as pessoas não sabem ler endereçamento. Sabe no envelope que tem endereço? Atrás tem o remetente, na frente tem o endereço. Tem que ir lá no envelope e olhar o endereço. Então vamos olhar no capítulo 1 de Isaías para ver a quem o Senhor estava falando. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Porque esta terra que o Senhor estava falando não é o Brasil. O Brasil varonil, não é. É Israel. Veja lá em Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Brasil. Pátria amada, não. A respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tua terra, etc, etc. Daí ele vem com toda a profecia. Então não tem nada a ver, o Brasil não existia quando essa profecia foi feita. Ele foi feita a respeito de Judá e Jerusalém. Então é muito importante, quando você lê a Bíblia, você escuta uma pregação de alguém, e o cara solta um versículo assim, magnífico, né? Impactante, pergunta assim, mas peraí, o pastor, dá licença. É claro que nessas igrejas, eles não vão deixar você levantar a mão e falar, pastor, dá licença. Pelo seguinte, todo o esquema, toda a estrutura é feita de maneira que você não pode duvidar do pastor. Algumas, inclusive, dizem que se você duvidar do pastor, você perde a salvação. Eu ouvi uma, que era lá em São Paulo, o tempo que eu morava lá, que o pastor dizia o seguinte, se alguém aqui, ele perguntava para a congregação, vocês creem que quando eu prego sob a inspiração do Espírito Santo? Aí todo mundo fala, cremos, né? Que nem programa do Chacrinha, de auditório. Cremos! Então, uma salva de palmas para o Espírito Santo. Aí o pessoal, eles obedecem que nem ovelha, né? Que nem cegamente. Aí ele falava o seguinte, se vocês creem que o que eu falo é inspirado pelo Espírito Santo, quem sair da minha igreja está pecando contra o Espírito Santo. E quem peca contra o Espírito Santo não tem salvação, não tem perdão. Olha só, cara, isso é terrorismo. Que maldade, que malignidade pode ter um homem desse? Como é que um homem desse se diz cristão? Não é, nem um ateu é tão mau assim quanto uma pessoa dessa, que usa o nome de Deus. Então, um dos aspectos do falso profeta é que ele não aceita ser contestado naquilo que ele diz. Quando eu digo não aceita ser contestado, é claro que se você chegar com a Bíblia, né, às vezes você tem que chegar com a Bíblia, falar assim, ó, tá errado, tá aqui, ó, olha o que diz a palavra, né? A Bíblia é o nosso fiel, não a palavra do pastor, não a palavra do bispo, ou a palavra do padre. A Bíblia é o nosso fiel da balança, é o nosso padrão. Agora, um outro ponto é que nessas pregações que existem, nessas instituições que se chamam igrejas, você não se obedece o que diz lá em 1 Coríntios 14. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Julguem. Pois todos podeis profetizar, um após outro. Agora, como é que você vai julgar se tem um homem lá na frente que é dono do pedaço e você vai levantar a mão e falar, pastor, isso que o senhor falou aí está fora da Bíblia. Você vai ser expulso. Vai ser escorraçado dali. Porque não aceita, não se aceita que se interrompa aquele magnânimo ser espiritual que está à frente para falar que ele está errado. Não falar que está errado porque você não concorda. Falar que está errado porque ele está errado no que ele está dizendo, não é de acordo com a Bíblia. Então, essas coisas são importantes. Não buscam a fundamentação bíblica. Teve um agora até que comentou aqui do lado, que um que ele seguia lá, dizia que a condenação não é eterna. Eterno é o efeito. Eu não entendi bem o que ele disse aqui também, mas como ele está falando da doutrina adventista, é claro que o erro está dando, porque ali eles falam do aniquilamento eterno, né? Que a pessoa não vai passar eternamente sofrendo, mas será aniquilada.
claro que isso é um erro feio, completamente oposto à palavra de Deus. Então, muito cuidado também com essa impregnação política que está havendo hoje no Evangelho, pessoas saindo na rua com versículos bíblicos, querendo tomar partido de um lado ou de outro, politicamente falando, usando a Bíblia para os seus interesses. Isso aí é pecado. Se você ia sair amanhã na rua com um cartaz lá, pondo João 5, acho que é São João 5, se não me engano, né? Conhecereis a verdade vos libertará, referindo-se a isso, ao governo A, ao governo B, ao governo C, você está pecando como cristão, porque isso está fora do assunto que a Bíblia está tratando. Todas as nações serão destruídas no final. Todas. Pedro fala isso claramente. João 8,32 é o versículo. Todas as nações serão destruídas no final. Não tem uma nação que seja hoje a nação que Deus chama de minha nação. Não tem. Não tem. Esse é o tempo dos gentios. Quando Deus elegeu lá Nabucodonosor, rei de reis, e a partir dali, o governo ficou na mão dos gentios, e gentios ímpios. Gentios que não adoram a Deus, que adoram ídolos. E isso está disseminado em todo mundo. E não se engane achando que tem um governo que é cristão ou que tem um país cristão. Não tem país cristão. Que país cristão? Onde você viu isso na Bíblia? O único país que tinha, que Deus ordenou, era Israel, que pisou na bola. E agora Deus está cuidando da igreja. Mas a igreja não é da terra. Nós somos os... Você acredita em extraterrestre? Então, está olhando para um. Todos os que creem em Cristo como Salvador são os extraterrestres hoje no mundo. Porque nós não somos daqui. Não somos daqui. Nós somos de outro mundo. Nós somos cidadãos do céu. A nossa cidadania é celestial. Não é mais do mundo. Percebe? Então, tentar misturar política com evangelho, cara, é impiedade maior até. É impiedade maior até, hein? Do que você torcer para A ou B, partido esse ou partido aquele. O pior é quando se usa política, se usa a Bíblia com interesses políticos. Isso é pecado. Se um presidente é cristão, amém, ótimo, ele vai ter decisões muito mais balizadas de acordo com a sua fé em Cristo. Se um ministro é cristão, ou se um juiz é cristão, amém, Deus tem pessoas, tem cristãos também em posições de governo, mas não tente misturar as coisas. Porque isso aí é tomar o posto de falso profeta. Uma mensagem urgente para quem tem pressa, o Evangelho em 3 minutos. Conheça melhor quem é Jesus e o que ele fez por você nestes comentários de Mário Persona sobre o Evangelho de Mateus, em mensagens que você lê em apenas 3 minutos. Adquira agora sua cópia com frete gratuito para assinantes Prime Video. O link está na descrição do vídeo. Clique agora e garanta seu exemplar.